semideuses confirmaram seu caminho para a ascensão. Tudo o que eles tinham a fazer era fazer seus preparativos. Eles exigiam fé e um papel divino, mas outras coisas como um reino divino também eram indispensáveis. Se, por coincidência, alguém já tivesse um semiplano, seria preciso muito menos esforço para construir seu reino divino. Para um Deus verdadeiro, o reino divino deles era onde estava seu verdadeiro corpo. Não importa quanto cuidado foi colocado em criá-lo, não seria suficiente. Leilin já tinha seus próprios planos para o seu reino divino, mas agora que ele tinha um semiplano ele poderia usá-lo para conter as almas de seus adoradores. Eu posso fazer uso disso uma vez que eu modifiquei um pouco. É melhor selar todas as almas dos adoradores de Akaban aqui. Leilin logo determinou os usos do semiplano. Com o poder divino padrão para alterar a realidade, o semiplano começou a assobiar. Força divina dourada ondulou o ar, empurrando a marca de Akaban e alarmando algumas almas poderosas. Quem invade o país do mestre? As chamas douradas brilhavam e dezenas de almas nativas subiram aos céus, olhando para Leilin, falsos deuses. Este não é um lugar para você. Ó, espíritos valorosos! Leilin sabia que as almas desses nativos deveriam ter sido heróis do passado do Império Sacartes. Pode até haver alguns imperadores do passado entre eles. Akaban caiu. Já é hora de você, que foi abandonado pelas mudanças das épocas, entrar na lixeira da história. Aos olhos de Leilin, esses valentes espíritos eram zelosos adoradores de Akaban. Eles eram inúteis para ele. Quando seu canto soou, os espíritos rosnados congelaram de repente quando a força espiritual que formava seus corpos se desfez, começando a se dissipar. Como você é corajoso, ousar ir contra um deus! Uma tremenda aura explodiu de Leilin, e os poucos espíritos valentes que conseguiram aguentar desapareceram. Suas existências foram apoiadas pela força divina de Akaban. Com a queda, eles estavam muito mais fracos do que antes, então como poderiam fazer qualquer coisa na frente de Leilin? Depois que ele cuidou desses últimos pedaços de resistência, o resto das almas ficou confuso ou caiu em um sono profundo. Eles não tinham poder algum para se rebelar. Algo como um furacão varreu o semiplano. Um grande buraco negro apareceu em seu coração, e muitas almas foram varridas. No final, a cauda do furacão chegou às mãos de Leilin. Um grande número de almas foi empilhado em uma bola de cristal dourada, nadando dentro como girinos. Akaban já fez este lugar adequado para as almas dos adoradores. No entanto, ainda falta. Olhando para o desolado semi-avião, Leilin franziu a testa. Força divina mudar a realidade. Eu ordeno. Que haja luz. Era como mágica. No momento em que ele falou, uma luz deslumbrante foi formada em meio ao caos, expandindo e afugentando todas as sombras. Eu ordeno. Que haja água. A terra seca imediatamente se fechou, quando córregos apareceram e formaram lagos e mares. Com a água deve vir plantrife. Brotos verdes tenras emergiram do solo estéril com tenacidade, e o verde que estava cheio de vida se espalhou através da área. Logo cobriram todo o semiplano e formaram grandes planícies e florestas. Isso deve ser para o básico. A enorme quantidade de força divina necessária para alterar o semiplano era um pouco cansativa para Leilin. Com o movimento de suas mangas, milhares de almas branco-leitosas caíram no avião, transformando-se em almas desnorteadas. Você vai ficar aqui por agora. Entre eles estavam nativos, piratas e até mesmo alguns que pareciam demônios. Depois de ouvir a voz de Leilin, todos se ajoelharam respeitosamente e começaram a orar. Sim, mestre. Você é a serpente do mundo que devora tudo, o mestre da morte que guia todas as almas como nós. Existe um acordo entre um Deus e seus adoradores. Enquanto os fiéis desistem de sua fé, eu devo proteger suas almas após a morte, murmurou Leilin para si mesmo. Essa foi a responsabilidade que os deuses assumiram. Cuidando disso, ele de repente sentiu que sua ligação com seus adoradores de repente se tornou mais firme. Ainda é bom colocar as almas dos seguidores aqui por enquanto, mas eu ainda tenho que me tornar um verdadeiro Deus o mais rápido possível e construir meu reino divino. Esse é o único lugar onde as almas devem retornar. O uso de altares,
armas divinas ou mesmo semiplanos para conter almas era algo que apenas os semideuses faziam, e era porque eles não tinham outras opções. Foi uma estratégia improvisada que não poderia proteger bem as almas dos seguidores. Um semi-avião estava ligeiramente mais do que altares ou armas divinas quando se tratava do ritmo em que as almas desapareciam. Geralmente era tão rápido que os corações dos semideuses doíam. Além disso, a vida nas almas seria apagada lentamente. Os deuses obviamente não suportariam ver sua riqueza se dissipando. No entanto, todos os métodos para conter as almas dos adoradores tinham essa falha, exceto, é claro, pelos reinos divinos. No entanto, tornar-se um deus verdadeiro ainda era extremamente tedioso para os semideuses. Leilin não podia esquecer o deus do meio-El, cujo papel era ser o protetor. Sua igreja priorizava ataques a falsos deuses, infelizmente, ele definitivamente via Leilin como tal. Felizmente, seus principais territórios estavam na ilha de Banks, e havia um problema comprovado com a fé dos nativos. Ele não havia reunido atenção ainda. No entanto, com a sua ascensão agora, o segredo não poderia ser mantido por muito mais tempo. Não, já existem deuses que notaram a minha existência. Leilin olhou para o porto, vendo uma frota numerosa. A brisa do mar uivante e os borrifos terrestres do oceano batiam nas superfícies brilhantes e esplêndidas desses grandes navios de guerra. No topo do navio estava uma grande e brilhante moeda de ouro que se curvava ao vento. Este era o navio de ouro, pertencente ao sacerdote de ouro Xena, sob a deusa da riqueza. Leilin já tinha visto isso antes no porto de Port Venus e agora se aproximava dos mares da ilha de Banks. Sacerdotisa. Com base nas instruções de nosso Deus, chegaremos ao continente em breve. Na proa do navio de ouro, Leilin viu um familiar bispo Xena. Ela estava vestida com um casaco de pele de veado branco, parecendo perdida em pensamentos. Compreendo. Você pode sair. Xena balançou os braços e mandou o capitão embora, sua mente como as grandes ondas na superfície do oceano. Uma igreja serpente gigante está subindo entre as ilhas nativas. Eu preciso saber tudo sobre isso. Este foi um mandamento divino que Lady Valkyne lhe dera. Somente um decreto da deusa poderia fazer com que esse padre de ouro abandonasse Porto Venus, onde o ouro parecia fluir como um rio e, em vez disso, corria o risco de entrar em perigo nas regiões marinhas nativas. Mostre boa vontade, mas também observe atentamente. Xena pensou nas palavras da deusa, parecendo ligeiramente hesitante. A deusa sugere que o Império Nativo tinha algo a ver com Porto Venus a emocionou. Embora eu não saiba por quê, tenho certeza de que o único capaz de fazer isso é o lendário jovem mestre da família Fawley. Xena tinha um instinto que era exclusivo das mulheres. Há navios à frente. Esteja alerta. Neste momento, o marinheiro na torre do observatório gritou ao máximo de sua voz. Navios inimigos? As canoas dos nativos? Tendo tido várias experiências com eles, Xena achou hilário enquanto olhava para as águas, mas não conseguia mais rir. Dezenas de enormes navios de guerra saltaram através dos horizontes, sob a liderança de um navio pirata ainda maior que foi modificado com magia enquanto os rodeavam. Nos navios de guerra havia inúmeros soldados de elite e marinheiros. Quando os nativos obtiveram tais navios gigantes? Xena ficou intrigada, mas depois de ver a caveira vermelha e a bandeira de adaga no topo do navio gigante, ela engasgou. Os tigres escarlates que são famosos nos mares exteriores. Na verdade são eles? Esta é a base deles? Xena teve uma impressão muito forte desses famosos piratas. Alguns canais especiais informaram que a filha do dragão era na verdade uma feiticeira lendária, e o medo que ela tinha por eles aumentou. O que a chocou mais foi que os tigres escarlates definitivamente tinham conexões com a família Fawley. Se eles estão mostrando sua bandeira, isso significa que eles são destemidos agora. Xena forçou uma risada e enviou a ordem: mostre nosso banner. Nós viemos com boa vontade. Depois que o sinal foi colocado, a frota do outro lado rapidamente deu uma resposta. Eles se alinharam nos dois lados dos navios da igreja, como se fossem guardas. Eles querem que mantenhamos a velocidade e os sigamos. Os marinheiros rapidamente entenderam o significado do estandarte do outro lado.
Faça o que quiser. Xena respirou fundo e acalmou a raiva dentro dela, fazendo uma escolha lógica. Eles estavam com medo tão facilmente. Eu ia até saquear o navio da deusa da riqueza. No navio pirata que comandava o resto, Ronald apertou os lábios com desdém e pousou os binóculos de cobre nas mãos. Traga-os para Port Pado. Todos os membros e atendentes devem ser verificados com cuidado. Seja vigilante. Nós somos agora a Marinha do Império, não faça truques ou eu vou te cortar em pedaços. Entendido, cabeça. Os outros piratas riram e riram quando responderam. Era evidentemente difícil para eles mudarem suas atitudes. Aqueles marinheiros nativos, no entanto, eram agora muito mais respeitosos. Eles seriam a espinha dorsal da Marinha Imperial no futuro. Ronald suspirou de alívio, agora cheio de esperança.